Enquanto isso, na sala de justiça. Opa, vamos lá, gravando o episódio número 5 do vlog dos Super Amigos. E dessa vez nós vamos tratar de um assunto bem polêmico, hein? Bem polêmico. Então diz pra mim, a galinha pintadinha é do Satanás? A galinha pintadinha, ela é do capeta? Meu amigo, foi colocado um post na internet a respeito disso, falando que a galinha pintadinha, ela seria algo consagrado ao demônio, ao diabo, e que por isso estaria tendo sucesso, e que seria maléfico ao seu filho ver a galinha pintadinha, porque ele poderia até ficar doente ouvindo uma música, que uma das músicas seria consagrada a um espírito maligno, o Zé Pilintra, e o Mestre André seria o fundo de significado aí, o Zé Pilintra e tal. Mas aí eu pergunto a você, será que de fato a galinha pintadinha é do capeta? Vamos às respostas. Galinha pintadinha? Claro que não! Claro que não! Galinha pintadinha, ela é uma criação de uma pessoa. Eu acho que quem falou isso ou tá com inveja do trabalho, ou é mais um louco igual desses que sempre tiveram por aí. Antigamente tinha um camarada que rodava as igrejas falando que os desenhos animados, falando da Xuxa, isso e aquilo era do capeta. Quem não se lembra do Fofão, que falava que tinha uma espada no meio? Um monte de gente aí ficou sem o boneco do Fofão e rasgou ele no meio, se deu mal pra caramba. Isso é coisa antiga de gente ignorante. O que acontece com a galinha pintadinha? A galinha pintadinha tem diferença dos vegetais? A galinha pintadinha tem diferença do Nemo? A galinha pintadinha tem diferença da Dora Aventureira? A galinha pintadinha tem diferença da turma dos anos 80 aí, Thundercats, Tartaruga Ninja, esse monte de coisa? Meu amigo, eu vou te falar qual que é a questão. A galinha pintadinha, por que ela prende o seu filho? Por que ela é tão fantástica? Porque ela é bem feita. O desenho é bom, é trabalhado em ritmo junto com música, isso prende a atenção da criança. A criança tem uma atenção diminuta, uma atenção que ela prende por apenas alguns segundos e logo ela tem que passar para algo mais novo. E a galinha pintadinha cumpre bem esse papel. Eu acho o trabalho da galinha pintadinha um trabalho fantástico, muito melhor do que o Patati Patatá, muito melhor. Então a galinha pintadinha é um trabalho criativo que trabalha com cancioneiro popular infantil brasileiro. Mas por que as pessoas falam isso de um trabalho tão bacana, de um trabalho simples? Fala porque é ignorante mesmo, porque não entende. Muitos evangélicos têm dito isso e muita gente de outras religiões também dizem. De fato, a igreja não tem feito algo tão criativo quanto. Seria muito bom se você, e fica uma dica, você que trabalha com música, você que trabalha com ministério infantil, faça alguma coisa. Não precisa dar nome gospel para a coisa não, mas faça alguma coisa. Nós temos músicas boas aí do cancioneiro evangélico infantil, e faz uma produção, algo bem feito, como o pessoal da Galinha Pintadinha fez. Porque coisa terrível é falar isso que está acontecendo, falar que o negócio é consagrado ao diabo. Quando a gente fala que uma coisa é consagrada ao diabo sem conhecer a pessoa e tal, você está julgando a vida da pessoa que trabalhou, labutou para fazer o desenho da Galinha Pintadinha. Aí você vai lá e arrebenta o desenho. Do diabo é um pai que não senta para brincar com o filho. Do diabo é uma mãe que não senta para ver um desenho animado com o filho, não sabe da verdade e da realidade que o filho está vivendo. Porque seu filho cresce e você deixa ele na frente da televisão vendo Malhação e acha que aquilo ali é muito bacana e coloca a culpa na pobre coitada da galinha. Muito pior é o Tom e Jerry, que o Tom fica tentando matar o Jerry a todo momento e ninguém fala nada. Fala sério, o Tom é complicado, hein? O Tom é legal pra caramba. Então, isso é falta de cultura. Mas agora, vamos lá. O que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia, claro que não vai ter falando de galinha pintadinha, mas ela vai falar a respeito de coisas sacrificadas a ídolos. 1 Coríntios, no capítulo 8, eu vou ler para você. No que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos nós somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele.
No tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que há senão um só Deus. Esse texto está falando aqui a respeito de comida, a respeito do que estava acontecendo em Corinto, porque o povo tinha grandes açougues, grandes vendas, grandes feiras de comidas e elementos sacrificados a ídolos. E Paulo está alertando, falando assim, olha, se você for olhar isso, você vai ver que tudo é sacrificado a ídolo. Porque o povo vivenciava aquilo naquela época. E Paulo exorta o povo então a fazer isso, a comer sem preocupação, porque há um só Deus. Há um só Deus, Criador de todas as coisas. E Paulo nos exorta, é claro, no final do texto, a respeito de não escandalizar o irmão. Agora, se você escandaliza por causa da galinha pintadinha, você está ruim de fé. Se você acha que uma pessoa não está caminhando com Deus porque ela deixa o filho dela ver a galinha pintadinha, você está bem fraco de fé. Agora, comer coisas sacrificadas a ídolos é o mesmo que se alimentar com um livro e se alimentar com uma porcaria na televisão. E talvez você esteja colocando a culpa na galinha pintadinha, mas está vendo as novelas e não tendo critério para julgar as coisas. O diabo entra na sua família e na sua vida quando ele muda a sua cultura e faz você viver uma vida pecaminosa. A maldição vem das mãos de Deus e o diabo faz você se voltar contra Deus quando você peca. Então fica aí uma coisa para você pensar. Como que você tem se relacionado com o mundo, com a cultura. A cultura ela tem te influenciado a tal ponto de você achar que o mal está num desenho. Porque como que o diabo vai entrar na sua vida você vendo um desenho? Por onde que está? O capeta. O capeta ele entra e atrapalha a sua vida, o Satanás, o inimigo, quando você passa a pecar contra os outros, quando você julga uma pessoa, quando você vive uma vida pecaminosa, uma vida de adultério. E tudo isso é pregado aí, muita gente tem engolido goela abaixo sem perceber. O diabo não vai vir da televisão para dentro de uma pessoa não. A Bíblia diz que o mal é o que contamina o homem, é aquilo que sai da boca. Então, que saia das nossas bocas palavras de bênção e não de maldição, não de julgamento. E eu tenho para mim também que ignorância é um mal que aflige a humanidade. Então leia um bom livro, leia a Bíblia, seja livre e tenha paz e liberdade para deixar seu filho ver um desenho animado, com critério, é claro, tem muita porcaria aí. Depois eu vou falar de um desenho animado que está vindo aí, muito ruim. E isso é ruim, quando você altera as coisas que vêm de Deus. Quando um menino veste de menina e acha que isso é normal. Deus fez homem e mulher, e isso é uma coisa que a gente vai conversar sobre isso depois. Mas já digo de antemão, nós não podemos tratar o pecado da mesma forma que o pecador. Se existe o homossexualismo, existe o homossexual, e o homossexual é alvo do amor de Deus. Pode estar vivendo uma vida que não agrada a Deus, mas também pode viver de vida plena com Deus. E a igreja tem que estar amando a todos. Então, na próxima edição eu vou tratar sobre isso, de um desenho animado que está aí, já na sequência, já que eu tratei da galinha pintadinha. Então agora com vocês eu vou mostrar para você o que acontece de fato quando a criança vê a galinha pintadinha. Olha isso! Então pessoal, olha só, vamos fazer o teste antropológico do que acontece com a criança quando ela vê Popó, galinha pintadinha! Ó, você viu, né? Vamos lá, olha lá, Malu. É isso aí, pessoal. O que acontece é que a criança gosta. A criança vê, a criança se diverte e só pode ser de Deus, porque a criança fica muito quietinha. E para uma mãe que tem que varrer uma casa enquanto o filhinho de 1 ano tá andando para casa fora, isso só pode ser de Deus, né? Não é, Malu? Dá tchau pra lá, Malu. Dá tchau, filha. Dá tchau. Dá tchau.